Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Amém? Põe a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, que eu possa dar ouvido somente a Ti. Espírito Santo, me guia no Teu caminho. Eu confio na Tua voz. Amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Os últimos dias. O grande problema é que muitas pessoas não acreditam que é os últimos dias. Antigamente Jesus disse que as pessoas olhavam para o céu e sabiam que ia chover. Olhavam para as plantas, sabiam as estações, conheciam as estações e se guiavam por elas. E sabiam quando ia chover, quando não ia chover. Quando o tempo ia chover, quando ia fazer bom. E ele disse assim: hipócritas, e vocês não vão saber o tempo quando tudo isso vai acontecer? Então ele estava falando com aquela geração de pessoas religiosas, que apenas eram religiosos, mas não acreditavam de fato no que Jesus veio fazer. Agora, aquela geração passou, estamos em uma geração do último tempo, conforme as palavras dele. Ele disse que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé. A Bíblia diz que nos últimos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Até, se possível. Ainda bem que não é possível. Eu não acredito que seja possível. Porque quem é da verdade, ouve a verdade. E não é ouvir de apenas entrar pelo ouvido. Ouvir de ouvir, atender, escutar, praticar, botar em prática. Esses são os da verdade. A verdade que liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem outra coisa para libertar. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Quem é Jesus? O Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. Volta para a palavra novamente. Então a Bíblia Sagrada, ela mostra claramente para a gente não errar o caminho e entender e não ficar achando que tudo vai acabar, porque muita gente apostatou da fé. Não, é assim que tinha que acontecer. É assim que foi profetizado. E por que foi profetizado? Porque Deus é aquele que vai lá no futuro e sabe o que vai acontecer. Ele já sabia que seria assim. Por isso, ficou declarado que isso aconteceria nos últimos dias. E nós vivemos esses últimos dias em que Paulo escreve para Timóteo dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Ou seja, tem gente que se cerca de tudo quanto... Nós vivemos um tempo hoje de muito conhecimento, é ou não é? Muito conhecimento, é tanto conhecimento que as pessoas estão confusas de tanto conhecimento. Então é um conhecimento que não liberta, é um conhecimento que confunde, às vezes, a pessoa. Então, se até um anjo do céu aparecer pregando outro evangelho que não foi aquele que nós aprendemos, não creais, diz a Bíblia. Não creais. Nem que seja um anjo. Então, não tem nada novo nesse sentido. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e será para sempre, assim como Deus. Amém? Não pode mudar. Vivemos um tempo em que as pessoas, elas querem ser aprovadas pelas pessoas, elas querem ser aprovadas pelos homens. Então, cada um conta a sua história. Mas nós não estamos aqui para agradar aos homens. Nós estamos aqui para brilhar como uma luz para Jesus. Todos nós estamos aqui, fomos chamados para isso, para ser uma luz. Não fomos chamados para enfeitar, não fomos chamados para que as pessoas nos amem, gostem de nós. Não, se gostar, gostou, se não gostou, vamos fazer o quê? Agora, nós que amamos Jesus, que fomos libertos por Ele, que conhecemos essa palavra, temos que valorizá-la. Amém? Valorizar e vivenciar ela, viver ela. Não ficar pensando, poxa vida, as coisas não estão muito bom, tem isso, tem aquilo, ficar pensando em problemas. Irmãos, problemas sempre existiu, sempre existirá.
Agora olhe para quantas vitórias Deus te deu. Olhe para quantas bênçãos Deus te deu. Olha da onde Deus te tirou. Olha onde Deus te colocou. Olha para o que Deus fez na sua vida e comece a se arrepender daquilo que você não fez para ir mais longe. É isso que nós temos que fazer. Porque às vezes sempre é nós que atrasamos o projeto. Sempre é nós que atrasamos o plano de Deus na nossa vida. Nós vivemos um tempo em que as pessoas escandalizam a obra de Deus, escandalizam o reino de Deus. Qualquer coisinha que acontece, muitas vezes com um membro de uma igreja, ele vai lá na rede social e ele começa a falar a visão dele, o que ele esperava, que não deu certo, que ele pensava que era, mas não era, e começa a colocar culpa em todo mundo. E isso é falta de sabedoria, é falta de amor a Jesus, sabe? Isso é falta de fé, isso é falta de verdade, e até falta de vergonha, e falta de entendimento, irmão. Porque se eu falar de ti, eu estou falando de mim. Se você fala de mim, você está falando de você mesmo, porque nós somos um em Cristo Jesus. E a gente vê por aí, né? Eu estou falando isso aqui porque a gente vê todos os dias. Você entra na rede social, você vê as pessoas escandalizando, você vê as pessoas falando, você vê as pessoas envergonhando a igreja, você vê as pessoas abrindo a boca, né, muitas vezes por um problema que ele teve, mas arregaçando para o mundo todo, dando munição para o mundo, dando munição para o mundo não acreditar. Como que vai ganhar uma alma? Como que vai ganhar uma alma? A pessoa tem que sofrer. Se ela está passando uma injustiça, mata no peito. É de Deus? Vai para frente, tudo vai passar. Não tem nada que se explicar para os outros aí, não tem nada que os outros não tem nada que ver. As pessoas são muito hipócritas hoje. Elas estão vivendo essas coisas e estão envergonhando, e elas vão ir para o inferno por causa dessas pequenas coisas. Quem é que não tem luta? Quem é que não tem luta na sua casa? Quem é que não tem luta na sua família? Agora você vai sair falando para os vizinhos? Vai sair contando do seu problema com a sua esposa ou com o seu filho? Vai sair escancarando isso? O que eles vão poder fazer? Vão ter uma imagem horrível de você e da sua família. É assim que muita gente está deixando uma imagem horrível de Jesus, uma imagem horrível da igreja, porque qualquer coisinha vai lá e senta ali o dedo e escreve e não aguenta e fica lá colocando coisas para fora. Isso é carne, e ainda demônio junto, é carne, porque tudo que trabalha nesse negócio de sentimento, onde a pessoa não entende o que ela está fazendo, só entende das coisas humanas, não entende que Deus chamou ela para ela ser de Deus, ela tem que estar acima desse sentimentalismo, ela tem que estar na palavra de Deus. Se ela sofreu injustiça, pague o preço, amanhã Deus vai honrar ela, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Ou não é? Mas nós temos que proteger a igreja, e não interessa se é essa, se é aquela, todos nós somos a igreja de Jesus. Quando eu vejo alguém falando mal da igreja dele, do pastor dele, nas redes sociais, eu fico indignado. Sabe por quê? Porque eu faço parte dessa igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus, e quem fala de uma igreja dá pano para a manga para falar de todas, porque ninguém presta para o mundo. E aí como que você vai evangelizar uma alma? Como que você vai ganhar uma pessoa para Jesus, quando tem 30, né, falando do seu sentimentalismo? Sentimentalismo é para o mundo, porque o mundo está na carne, o mundo vive disso, vive de ódio, vive de raiva, vive de emoções. Nós vivemos do Espírito, é diferente. Amém? Então apostatar da fé é essas coisas, é esse tipo de coisa, esse tipo de falta de sabedoria. Qualquer um escreve uma coisa, já vai todo mundo lá dar palpite. Um falou mal da igreja, parece 100 para falar mal, para colocar em cima. Mas é verdade, é isso mesmo, por isso que eu não fui, por isso que eu não vou, por isso que só Jesus agora, é eu e Jesus, Jesus e eu e ninguém mais. Vai para o inferno todo mundo. Por quê? Sou eu que estou mandando? Porque a Bíblia diz que se não fizer parte da igreja de Jesus, não entra no reino dos céus, se não for fiel.